Bom dia, meninos. A aula de hoje nós vamos tratar vamos dar continuidade sobre as independências dos países africanos e vamos falar de Ghana, vamos falar também da Argélia e vamos falar de Moçambique. Então, como já tratávamos na aula anterior, é que os países africanos, após serem colonizados de forma oficial desde a Conferência de Berlim, onde se oficializou a partilha da África, os africanos não aceitaram de ânimo leve esse processo de colonização. Então, foram resistindo de diferentes formas, através de diferentes grupos, enquanto a colonização decorria. Entretanto, essas resistências foram ganhando forças, apesar de que, por causa da disparidade de recursos em que os colonizadores tinham e os nativos também que tinham menos, então isso fez com que os resistentes fossem derrotados e a colonização assim triunfou. Mas mais tarde começa esse movimento nacionalista em que vão surgindo algumas pessoas nos países em que criam movimentos ou grupos que começam a combater de forma mais estruturada o regime colonial. Então, na aula que nós vamos tratar hoje, nós já vimos anteriormente que nesse processo de nacionalismo houve camponeses, por exemplo, que sabotavam o cultivo nas machambas, toravam as sementes para não germinarem, porque estavam cansados de serem colonizados. E também vimos que os trabalhadores assalariados faziam muitas greves reivindicando esse sistema, e temos como marco a Nigéria, que em 1945 registrou a greve geral dos trabalhadores, e também temos em 1947 que houve a greve geral dos trabalhadores ferroportuários das colônias francesas, e temos 1950 que houve a greve dos trabalhadores ferroportuários da Costa do Ouro, que atualmente nós chamamos de Ghana. Quer dizer que os camponeses contribuíram, também os trabalhadores assalariados e os intelectuais. Intelectuais são aquelas pessoas estudiosas que têm a possibilidade de emitir as suas opiniões, escrevendo livros, criando assim as ideologias, e também tiveram essa contribuição. Aqui, por exemplo, Diop Shekin Anta, Ezequiel Palala, Ahmed Sekou Touré, Kwame Nkrumah, Noêmia de Souza, José Craveirinha, Marcelino dos Santos. Quer dizer, eles iam escrevendo livros, textos que contestavam os modos operantes dos colonizadores. Então, eles tiveram essa contribuição para que se alcançasse a independência. E depois temos os estudantes. Também estudantes tinham, na altura, os estudantes secundários também se organizaram num movimento em que também reivindicavam esse processo. E esse movimento é conhecido por NESAM, que é Núcleo de Estudantes Secundários de Moçambique, né? NESAM, que fizeram parte o próprio Joaquim Sano, o Luiz Bernardo Onguano, Pascoal Mucumbi, Domingos Arroca e vários outros estudantes, e que esses estudantes reivindicavam as independências nos seus países através de poemas, prosas, né? Quer dizer, podiam escrever poema a falar que estamos cansados dessa colonização. Por exemplo, se foram procurar na contribuição dos intelectuais, tem um poema que diz que eu sou carvão. Aquele poema mostra a indignação do povo moçambicano em servir os portugueses, na medida em que eles eram como se fosse o carvão que ardia para que o comboio funcionasse dos portugueses. Quer dizer que aqui os estudantes também tinham essa possibilidade de escrever textos que reivindicassem o próprio sistema que estava a colonizar os países africanos, e nesse caso concreto
Se nós falamos de Marcelino dos Santos, José Careverinha e Josina Machel, estamos a falar de Moçambique. Se falamos de Agostinho Neto, como mostra aqui a imagem, estamos a falar também de um nacionalista, do intelectual angolano que depois tornou-se no nacionalista que combateu esse processo de colonização, e tivemos esses outros fatores. Agora, primeiro é preciso compreender que, em termos históricos, diz-se que a década de 1960 é a década de África, ou a década do continente africano. Por que se diz isso? Porque foi nessa década em que muitos países alcançaram a sua independência. Então, essa década é conhecida como uma década em que o continente africano teve muito sucesso. Para nós, como moçambicanos, nós tivemos a nossa independência em 75, quer dizer, tivemos a nossa independência depois das décadas 60, mas muitos países eles conseguiram alcançar a sua independência na década de 1960. Por isso aqui diz, por exemplo, que 19 países africanos ascenderam a sua independência. Então é um ano mesmo que marca o continente africano. Então, indo para Gana é esta região aqui do continente africano. Como nós podemos verificar, antigamente era designado de Costa do Ouro, e a capital de Gana é Accra. Então, este país foi um dos que teve a sua independência logo no início, quer dizer, e isso deu mais força a outros países para que continuassem a lutar porque acreditavam que era possível alcançar a independência. E Gana é um país que foi colonizado pela Inglaterra, e como vocês sabem, os ingleses optaram pela colonização indireta, diferentemente dos portugueses e dos franceses, que optaram pela colonização direta. E isso também veio se refletir no processo das independências. Os países ingleses, eles tiveram as suas independências de forma pacífica, contrariamente aos países que foram colonizados pela França e pelo Portugal, e que tiveram que recorrer à luta armada. Então, diz aqui que em 1946, como resultado da opressão exercida pelo movimento nacionalista e pelas decisões das Nações Unidas, a Inglaterra iniciou a implementação de uma nova política colonial que tinha como objetivo a entrega gradual do poder aos africanos. Quer dizer, esse movimento também teve a influência das Nações Unidas, que vocês sabem que é um conjunto de países que é um conjunto de países que definem princípios de convivência social, e nessa altura já exercia uma pressão aos países que tinham colonizado os outros para poderem dar as referidas independências, e a Inglaterra foi um país que não resistiu e definiu uma política para poder se fazer esse processo. E esse movimento eles chamaram de Wind of Change, ou seja, vento da mudança. Então foi assim que intelectuais e setores sociais do Ghana criaram partidos políticos de oposição ao governo colonial britânico. Um desses partidos foi a United Gold Coast Convention. Quer dizer, esse movimento, esse partido foi liderado por Kwame Nkrumah, e Kwame Nkrumah é um dos nacionalistas que é mais conhecido por ser uma pessoa que defendeu não só a independência de Ghana, mas também defendia a independência de todo o continente africano. No entender dele, era importante que Ghana estivesse independente, mas era importante que a África como um continente se unisse e pudesse
pudesse ter a sua independência e pudessem desenvolver a sua soberania, pudessem desenvolver o seu sistema educacional, pudessem desenvolver a tecnologia africana e que a África fosse um continente respeitado, que também tivesse uma moeda única como tem a União Europeia, por exemplo, que tem o euro. Ele defendia que nós também devíamos ser Estados Unidos da África e devíamos ter a nossa própria moeda, como eles têm o dólar, devíamos ter a nossa relação mais íntima entre os países africanos e que nenhum africano pudesse sofrer num outro país africano. Portanto, ele queria desenvolver esse espírito de irmandade entre todos os países do continente e que todos ficássemos em alerta em relação aos colonizadores e pudéssemos combater em conjunto. Então, Kwame Nkrumah é uma grande figura quando se fala da história africana. Então, em 1948, esse partido, o que acontece? Dissolve-se e Kwame Nkrumah funda o Partido de Convenção Popular, que é CPP, que exigia a independência total e imediata do Ghana. Não tendo sido satisfeita a sua exigência, o CPP iniciou então uma luta pacífica de protestos contra a dominação britânica. Quer dizer, vamos ver aqui que eles começaram uma luta dirigidos por Kwame Nkrumah, mas era uma luta pacífica, eram manifestações, eram greves, eram grupos de pessoas que reivindicavam nas ruas, nos edifícios do governo inglês para mostrar que nós queremos a independência. Vamos ver que isso é diferente daquilo que aconteceu nos outros países em que a colonização foi direta, em que ao invés de ser manifestação pacífica, houve necessidade de ser uma manifestação violenta. Então, em 1951, Kwame Nkrumah na altura esteve preso, mas ganhou as eleições internas e foi conduzido ao posto do primeiro-ministro de um governo ainda dirigido pelos britânicos. Quer dizer, ele estava preso, quer dizer, era nesse sentido de busca de consensos e de forma pacífica entre o governo britânico e os próprios nacionalistas de Ghana, que encontraram esse meio termo de garantir que houvesse essa convivência pacífica. E o que aconteceu é que ele, como negro, como nativo de Ghana, ganhou as eleições internas para ser primeiro-ministro e assim foi conduzido. E em 1956, esse partido também ganhou as eleições e iniciou a negociação com vista à independência, que viria a ser proclamada em 6 de março de 1957. Quer dizer que aqui o povo de Ghana realmente queria ser governado por um ganês, que estavam cansados pelo sistema colonial. Então, o Kwame Nkrumah, como a pessoa que organizou os outros ganeses para poderem combater esse sistema, foi eleito para dirigir esse país. E nesse processo, vamos ver que quando ele é eleito, ele começa a negociar a independência do país e conseguiu alcançar. Para dizer que a partir de 1957, Ghana já estava independente do regime colonial que era subdominação da Inglaterra. E depois da independência, o país, nós estávamos a dizer que antigamente era conhecido como Costa do Ouro, então passou a ser chamado de Ghana, que Ghana significa nome de um dos 3 impérios da África Ocidental que floresceram antes da chegada dos colonizadores. Quer dizer, Ghana era um nome de um dos impérios, então escolheu-se aquele nome para dar ao país em si e deixou de ser chamado de Costa do Ouro. Então foram inicializados e nacionalizadas infraestruturas, indústrias educacionais, de saúde e grandes plantações que asseguravam
os rendimentos econômicos do país. E a nível político, este país escolheu o não alinhamento e apoio à luta contra o colonialismo e neocolonialismo no resto de África. Então, mais uma vez aqui vamos ver a importância da solidariedade que Ghana teve. Quer dizer, apesar deles alcançar a independência, eles não pararam, não ficaram descansados e começaram a gerir aquilo que era o seu país. Eles ficaram preocupados e começaram a desenvolver mecanismos para apoiar outros países, de modo a que pudessem também ajudar os outros a alcançar a independência. Mas como vocês sabem, quando existe poder e dependendo do caráter das pessoas, as pessoas começam a ter comportamentos que não se alinham às vezes com os princípios. Então, Kwame Nkrumah ele sofreu um golpe do Estado. O golpe do Estado é como se fosse uma retirada forçada, violenta do poder para que o outro pudesse entrar. Então, ele sofre esse golpe do Estado em 1966, que foi organizado pelos seus inimigos internos, né, com a participação de forças estrangeiras. Quer dizer, algumas pessoas do mesmo partido aliaram-se aos estrangeiros e deram o golpe do Estado ao Kwame Nkrumah. E ele morreu na Guiné, onde se encontrava exilado, quer dizer, ele ficou um tempo exilado. Então, Ghana é um dos países muito importantes. Quando se fala da história da África, diz-se que o primeiro país a alcançar a independência foi a Libéria, né? Mas nessa década de 60, Ghana passa a ser um dos primeiros países a alcançar a independência do continente africano e torna-se um elemento muito importante porque os outros países passaram a acreditar que era possível alcançar a independência e também com as ideias dele influenciou muito para que as pessoas começassem a não ter só o pensamento para a independência do seu país, mas também a independência do continente como um todo. E depois vamos falar da Argélia. A Argélia é um país muito importante para Moçambique, porque estabeleceu relações de amizade desde há muito tempo e foi um elemento fundamental para o crescimento do movimento, né? O nosso movimento nacionalista, que é a Frente da Libertação de Moçambique. Por quê? Porque um número considerável de militares na altura foi treinado na Argélia. Então, a Argélia é um país muito grande e é um país que foi colonizado pela França. E como a França optou pela colonização direta, já pode imaginar que a independência desse país foi muito difícil, já não foi pacífico. As manifestações não podiam ser pacíficas porque a França não queria conceder a independência e não tolerava as manifestações dos africanos. Então a Argélia é um dos países que faz parte daqueles países em que as pessoas lá faz parte da África branca. É um país que esteve sob domínio da França e teve essas relações com a África negra, principalmente em Moçambique. E até os dias de hoje, muitos estudantes em Moçambique ganham bolsa para estudarem na Argélia. Quer dizer, as relações que foram criadas lá também duraram até aos dias de hoje. Então, nesse país, Argélia, o movimento que libertou o país é chamado de Frente de Libertação Nacional, FLN, que era dirigido por Ahmed Ben Bella, que é esse jovem que na altura ele organizou esse movimento, e esse movimento lutou contra o sistema francês, que era um sistema colonizador, e ele era um oficial que tinha participado ao lado dos franceses na Segunda Guerra Mundial. Nós lá estávamos a dizer que
a Segunda Guerra Mundial também transmitiu a experiência para os nacionalistas africanos para lutarem contra a colonização. Então, o Ahmed Ben Bella foi um dos que participou na Segunda Guerra Mundial, e quando ele viu toda a técnica e a tática de guerra, voltou para a Argélia e criou o movimento para combater os colonizadores. Então, tornou-se no primeiro movimento de libertação de todo o continente a alcançar a independência através da luta armada. Quer dizer, foi o primeiro país que conseguiu alcançar a independência fazendo guerra. Quer dizer, isso também foi uma mensagem muito importante para os outros países em que os seus colonizadores não queriam dar a independência. Por quê? Porque mostrou que só com guerra é possível nós conseguirmos alcançar a independência. Quer dizer, se não quer por bem, nós vamos para a luta e vamos exigir a nossa independência até que reconheça que nós merecemos estar independentes. Então, a partir de 1954, houve intensa guerrilha no campos e nas cidades. Em resposta, a França desencadeou uma série de massacres como meio de desencorajar a luta do povo argelino. Quer dizer, matava as pessoas em grupo, quando as pessoas se manifestassem, iam lá e matavam as pessoas, que era uma forma de fazer com que os outros vejam que ali está-se a morrer. Se você vai reclamar, você é morto, e por isso nós não podemos continuar a lutarmos. Então, a Argélia é este país aqui, que está todo pintado a meio rosa, assim. Então é um país muito grande, como vocês veem em relação aos outros países vizinhos, é um país muito grande. E quando esse exército foi derrotado, passados 8 anos de guerra, então não houve outra alternativa senão a França ceder a independência. E isso aconteceu no dia 3 de junho de 1962, e Ahmed Ben Bella foi eleito presidente da Argélia. Quer dizer, esse jovem aqui foi o primeiro presidente da Argélia enquanto um país independente da colonização francesa. E com essa independência, a Argélia passou a apoiar os movimentos de libertação dos países africanos que ainda viviam sob dominação colonial. Então, um exemplo foi a própria Frelimo, foi apoiada pela Argélia, e diz a história que o próprio Samora Machel também foi treinado na Argélia. Foi treinado na Argélia. Então, depois vamos falar um pouco da Tanzânia. Tanzânia é um país que vocês sabem que faz fronteira com Moçambique, na zona norte. Então temos lá as províncias de Cabo Delgado e Niassa, que fazem fronteira com Tanzânia através do rio Rovuma. Então é um país muito vizinho. Dos países que nós já falamos aqui, o país mais próximo que nós temos é Tanzânia. Só que a Tanzânia tem uma história assim um pouco diferente. Por quê? Porque foi um país colonizado por duas potências. Primeiro foi a Alemanha e depois foi a Inglaterra. Então, numa primeira fase, vocês sabem que Tanzânia antigamente era chamada de Tanganyika. Quer dizer, na altura em que houve essa colonização da Alemanha, Tanzânia era conhecido como Tanganyika. Então, o que acontece é que a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada pela Inglaterra, como vocês sabem, e nesse processo a Inglaterra e a França dividiram-se as colônias que pertenciam à Alemanha. Então, por isso, Tanzânia passou para a Inglaterra. Então, a Inglaterra passou a ser o país colonizador de Tanzânia. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra começou a preparar o processo de entrega do poder ao povo tanzaniano. Mais uma vez, nós dissemos que a Inglaterra concedeu as independências de forma pacífica. Então, se a Tanzânia também foi colonizada pela Inglaterra no final, então a sua independência também foi pacífica. Então,
começou a investir em várias atividades econômicas, reformas econômicas para tornar o país mais autônomo, como por exemplo a construção de barragens, a melhoria do porto de Dar es Salaam e a criação de institutos destinados a cuidar das doenças do gado, que é a importante riqueza da Tanzânia. Então, vamos compreender aqui que o que está a acontecer Inglaterra foi um país mais pacífico, foi um país mais sentimental que existiu nos colonizadores, porque a colonização deles não era toda ela no sentido de não era violenta, era uma colonização em que eles queriam algumas coisas e respeitavam outras coisas, como já compreenderam na diferença entre o que é colonização direta e colonização indireta. Então, paralelamente, introduziram reformas políticas que tiveram como resultado a criação de partidos nacionalistas. Então, o mais importante foi a Tanganyika African Nation Union, TAN, que é um partido que nós todos conhecemos até hoje, que foi fundado em 1954 por Julius Nyerere, que também é conhecido por Mwalimu Julius Nyerere, Mwalimu que significa professor. Então ele era professor. Então foi ele que liderou e criou a Tanganyika African Nation Union, que é TAN, que começou a destacar-se como nacionalista, e a participação de diferentes grupos sociais tanzanianos, como intelectuais, líderes religiosos, camponeses e outros trabalhadores no parlamento local a partir de 1957. Quer dizer, quando Ghana se tornava independente, então Tanzânia se organizava para o alcance da sua independência. Então, em relação a Julius Nyerere e a libertação da Tanzânia, as reformas políticas que foram introduzidas por ele fez com que ele fosse eleito primeiro-ministro em 1960, como resultado da vitória do seu partido, TAN. E a 8 de dezembro de 1961, a Tanzânia alcançou a independência e Julius Nyerere foi proclamado presidente. Em 1964, a região de Tanganyika, parte do continente, e Zanzibar, parte do insular, então uniram-se para formar a República Unida da Tanzânia. Quer dizer que sempre foi denominado de Tanganyika enquanto um país colonizado, e só depois da independência e da união entre Zanzibar e Tanganyika é que se muda o nome para a República Unida da Tanzânia. Em relação às medidas tomadas depois da independência, houve formação de quadros nacionais, houve recuperação da economia, segundo o caminho do socialismo africano. Eles optaram logo após a independência pelo socialismo, e depois, a nível internacional, Tanzânia afiliou-se na Organização da Unidade Africana, e cuja a fundação Julius Nyerere teve um papel importante. Quer dizer, Julius Nyerere também foi um elemento importante para a fundação dessa unidade africana. Como nós podemos verificar aqui na fotografia, temos o Julius Nyerere, temos o Kenneth Kaunda, que está no meio, e temos Samora Machel. Como explica aqui na figura 12, fala-se de Julius Nyerere, presidente da Tanzânia, Kenneth Kaunda, e Kenneth Kaunda até hoje está vivo, e é um senhor que, mesmo quando aqui há investidura de presidentes, quando há reuniões importantes, ele aparece e sempre anda com lenço branco. Quer dizer, é um lenço que simboliza a paz. E Tanzânia foi um país muito importante para Moçambique, porque, como vocês sabem, a Frente da Libertação de Moçambique, a Frelimo, foi fundada nesse país. O primeiro congresso desse movimento, onde uniu-se aqueles três movimentos e elegeu-se Eduardo Chivamo Mondlane como o primeiro presidente da Frelimo, aconteceu nesse país. Muitos combatentes foram formados e treinados
nesse país. Inclusive, nós sabemos que o primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane, também perdeu a vida na República Unida da Tanzânia. Então, eles, depois de alcançarem a independência, esse seu país, eles deram seu país para ser como base da Frelimo e os seus escritórios, porque não era difícil organizarem-se e poderem criar todas as condições de logística e de treinamento dos combatentes moçambicanos dentro do território, porque se fossem apanhados pelos portugueses, teriam um grande problema. Então, meninos, a aula de hoje basicamente era para compreendermos isso nas independências dos países africanos, entendermos que Ghana é um dos países é o primeiro país que alcançou a independência nessa década de 60, e foi importante a sua figura Kwame Nkrumah, porque tinha um pensamento de tornar a África num continente mais forte, mais unido, capaz de dominar outros continentes, e não no sentido positivo, no sentido de criar uma autonomia para os próprios africanos, para que não sofressem a ser colonizados por outros continentes ou países ou outros movimentos. E a Argélia também foi o primeiro país que conseguiu a independência através da luta armada e que depois apoiou muitos países, inclusive Moçambique, no processo de preparação da luta contra os portugueses. E a Tanzânia, país vizinho que situa-se a norte de Moçambique, foi um país muito importante. A sua figura, Kwame Nkrumah, sempre apoiou os moçambicanos na formação da Frelimo, no treinamento dos seus quadros e militares. Então, se tiverem alguma dúvida, eu depois mando os exercícios sobre esse conteúdo, e se tiverem alguma dúvida, nós podem apresentar e nós vamos tratar. Na próxima aula vamos falar sobre a independência de Moçambique. Vamos falar primeiro de um dos sinais do nacionalismo moçambicano, que foi a manifestação, os protestos que foram realizados em Moeda, que depois culminaram com massacre. Depois também vamos falar da fundação da própria Frelimo, vamos falar do papel da OUA, e também vamos falar das dificuldades, barreiras culturais e religiosas que o próprio movimento encontrou durante esse processo. Muito obrigado.